eu vou morar na glória com Deus pela graça e por botar em prática o que eu aprendi. Quando alguém perguntou a Jesus quem é que ia com ele para a sua casa, lembra da historinha? Na casa do meu pai tem muitas moradas, lembra? Mas quando alguém perguntou a Jesus e disse a ele assim: está lá fora seus irmãos e sua mãe, ou seja, sua família, ou seja, quem vive com você na sua casa, intimidade. Jesus disse assim: minha família, ou meus irmãos e minha mãe, são aqueles que se tornam cumpridores da vontade de meu Pai. Olhe bem, é o que Jesus falou. Quando olhamos para isso, nós precisamos entender que dois estilos de vida, ou duas vidas diferentes. Uma eterna, que não é estabelecida por lei de compensação, mas por graça e por obediência. A Bíblia diz exatamente assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Paz com todos e santificação. Amai o próximo, paz com todos e santificação. Sem a qual. Não é paz com todos e santificação sem as quais. Não. Paz com todos e santificação sem a qual. Porque a Bíblia também me diz: enquanto depender de vós, tenha paz com todos. Mas ter paz com todos, entenda isso, depende também do outro e não somente de mim. Mas santificação não depende do outro. Santificação depende de mim. É assim que funciona. Quando nós vamos olhar aqui, o que eu quero que você entenda é que a Bíblia começa dizendo, Tiago, como usei o texto, e ele nos diz o seguinte: cumpra, não seja hipócrita, cumpra aquilo que você sabe e pare de ensinar aos outros aquilo que você mesmo não é capaz de fazer. Por quê? Porque você só tem uma oportunidade de viver e não terá outra. Tempo é a coisa mais valiosa do mundo. Você quer ver? Se você hoje ganhasse uma fortuna de R$1 bilhão ou $1 bilhão, mas você descobrisse que só tem um dia de vida, mas existe uma maneira de, ao invés de que você tenha um dia de vida, você tenha 2. Quanto você daria para viver mais 24 horas? Eu não vou dizer tudo, mas pelo menos uns 500 milhões. O que significa que a vida é mais importante que o dinheiro. É só uma questão de visão. Às vezes nós somos colocados em situações onde a visão... Você quer ver uma coisa que... Estava uma discussão, eu vi uma colocação muito legal de um cara que trabalha comigo, só para fomentar o pensamento. É só isso. Você viu aí um casal que me parece que ofendeu um fiscal? Sim ou não? Eles estavam com o uniforme da empresa. Eles estavam com o crachá da empresa. Mas eles ofenderam o fiscal. Foram mandar embora da empresa que trabalhavam, sim ou não? Mas quando a empresa faz algo que denigre a imagem do funcionário, o funcionário pode processar a empresa? Quando uma empresa joga óleo no mar e eu trabalho nela, eu posso processar ela porque eu trabalho nela e esse posicionamento dela me denegriu? Não. Eu queria que você parasse para pensar, por quê? Porque parece que estão engessando a mente das pessoas. Engessando, já falei isso aqui. Se eu falasse para você, fui ontem, meio-dia, sacar R$5.000 no banco e o ladrão me roubou, o que você pensa? Também, sacar R$5.000, ou seja, quem é que está certo? O ladrão. Errado sou eu que fui sacar o dinheiro. Se eu falasse para você, fui dar uma caminhada com meu iPhone,
11 plus. 10h30 da noite, o ladrão veio e roubou o meu telefone. O que você... Deu mole, aí já botaram na minha conta. Porque esse horário não é horário de andar com esse aparelho, porque esse horário é o horário do ladrão saltar. O que é isso? Pensamento pronto. Você pensa que pensa, mas você não pensa. Compre batom, compre batom. Hipnotizou a turma toda. Eu preciso, nós precisamos voltar a pensar, gente. Voltar, sabe? Pensar. Lembra da tabuada? 1 vezes 2, 2. Hoje não tem mais tabuada, tem? Claro que não. Você pega aqui, ó. 3 vezes 3, peraí. 3 vezes 3, 3 vezes 3. Eu acho que é 9 aqui no. A calculadora atrofiou a mente dos outros. Atrofiou. Nossa época era muito melhor. Hoje essa garotada ganha o quê? Celular, videogame, tablet. Nós ganhava o quê? Havaiana e apanhava com presente. Não tem como não crescer forte. Observe, eu preciso que tenhamos resultados extraordinários nessa vida, porque viver bem aqui é fazer propaganda do eterno. Quando alguém olha, por que você é tão feliz? Que se nem tão bonito você é. Estou com Jesus. O que você tem que eu não tenho? Deve ser Jesus. E para isso eu preciso te mostrar uma coisa rapidinho, porque o culto aqui acaba 9h30. Não precisa ir embora antes, falou? Precisa ir embora antes. Quando o pastor é muito assim, fala, se você for embora antes, perdeu a benção. Então eu já me lasquei um montão de vezes quando eu tinha que sair. Vai devagar, mas não precisa sair antes não. Deixa eu te mostrar uma coisinha de resultados extraordinários. Absalão assume o trono deixado por Davi. Ele pede a Deus algo extraordinário. Ele era um dos homens mais bonitos, segundo a Bíblia. Perde para Saul e Absalão, provavelmente. Eu também não quero saber se é bonito ou não é. Isso é um assunto que não me interessa. Certo? O cara era forte, era um cara valente, a nível de decisões, estou falando de guerra. Optou por casar com a filha dos inimigos para conseguir a paz durante seu governo, mas isso aí não é problema meu. Ele era um cara rico, sim. Ele era um indivíduo inteligente. Mas Salomão foi alguém que pediu sabedoria. E deixa eu falar a grosso modo. Cultura, quantidade de dados que você tem armazenado. Inteligência, capacidade que você tem em aprender. Sabedoria, capacidade de pegar tudo isso e fazer a sua vida ser extraordinária. Porque é isso que o sábio faz. É assim que funciona. Quando eu olho para a vida desse cara, ele está vivendo uma vida tão extraordinária com Deus, resolveu um problema seríssimo no caso de 2 prostitutas. Sua fama está rompendo, está ultrapassando. Ele é um cara que está realizando e estabelecendo resultado de alta performance, até que uma rainha precisa ver isso de perto. O texto diz que o que move Sabá, a rainha de Sabá, para ver Salomão, é o que Deus está fazendo através dele. Ela está curiosa, porque esse cara está vivendo de uma tal forma que todo mundo está falando a respeito dele. A vida desse camarada está sinalizando para um Deus poderoso, acima da média. E a curiosidade, porque é uma das coisas que move as pessoas a procurar Jesus. Por que é que Zaqueu sobe numa árvore em Jericó? Provavelmente por causa de Levi, que se tornou Mateus, um ex-cobrador de impostos e fiscal também da Receita Romana, que abandonou seu ministério para servir a Jesus. Vidas, estilo de vidas que despertam a curiosidade, o desejo, o interesse de outras pessoas a virem olhar. Porque é isso. O que é que Filipe diz? Natanael, vem e vê, achamos o Messias e ele vem de Nazaré.
Natanael disse: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe, sem argumento, diz: vem e vê, cara. Mas quando ele diz a frase, inevitavelmente ele desperta a curiosidade. Nós temos que viver um estilo de vida que, no mínimo, desperte a curiosidade das outras pessoas quererem descobrir quem é o seu Deus. E o que está acontecendo para a sua vida ter tantos resultados? Esquece dinheiro, eu estou falando de prosperidade, entendeu? É algo que vai além. Dizer que prosperidade não é dinheiro, não é verdade nem mentira, simplesmente é uma informação incompleta. É muito mais do que isso, prosperidade. É o que o pastor Paulo estava falando aqui, é um conjunto de coisas. Quando olhamos para este cara, ela vem, ela traz consigo suas demandas, seus questionamentos. A rainha de Sabá traz presentes. Mas o que me fascina é que por que é que essa mulher traz tantos presentes? Porque ela vai bater um papo com um homem considerado o mais sábio daquele momento. E ela entende que se vai ocupar o tempo desse cara, não vai ser de graça. Ela leva presentes. Preste atenção. Ela vai conversar com o camarada e quer tirar suas grandes dúvidas. Ela quer respostas para aquilo que ninguém pode responder. Então ela não vai ocupar simplesmente Salomão. Ela vai levar alguma coisa. Não sei se o intuito é simplesmente agradá-lo ou é remunerá-lo pelo tempo que ele vai oferecer a ela. Te faço uma simples pergunta: quanto custa os livros que você lê? Quem você anda lendo? O que você é capaz de investir na sua própria vida para conversar com gente, para ouvir pessoas, para participar de eventos que podem levar a sua vida para outro nível? É uma boa pergunta. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar um livro desses camaradas aí de alta performance. Pois é, querido. Antes, a maneira mais segura até hoje de se subir ainda se chama escada. O que oferece a você a possibilidade de galgar um degrau de cada vez. Quando olhamos para isso, é isso que ela vem. Traz seus presentes com a expectativa, isso, a expectativa de ouvir esse cara. E ela ouve Salomão, porque ele é bom nas palavras. Mas quando ela é uma rainha, ela não ocupa o cargo à toa. Ela não foi ali apenas para escutar o que o cara vai falar. Mas quando ela termina de conversar com Salomão, ela quer fazer um tour. Ela quer percorrer. E quando ela entra na cozinha, quando ela vê os copeiros, quando ela vê os uniformes, quando ela vê os criados, quando ela vê a estrutura, quando ela começa a olhar, ela descobre que aquele camarada não é bom nas palavras. As palavras são apenas ecos daquilo que ele vive. O texto diz em algumas traduções que ela fica fora de si quando ela vai observar a maneira que Salomão vive, como é que as coisas funcionam, ou seja, muito mais do que um bom narrador, muito mais do que um bom orador, muito mais do que alguém que é hábil no falar. Esse camarada colocou em prática na sua vida aquilo que era capaz de ensinar os outros. Ninguém aqui é bobo. Ninguém é bobo. Está todo mundo olhando para tudo. Nada passa batido ou passa, né, de forma desapercebida por todo mundo. A verdade é essa.
Porque mais do que... Você sabe quando alguém encontra com a minha mulher? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, e pode até não ir bem, que depois eu conserto aqui depois. Mas quem aqui gostaria de bater, só se tivesse alguém, bater um papo com a minha esposa, levante a mão. Tá. Seu nome? Maria Madalena. Se você tivesse a oportunidade, seja franca, ok? Se você tivesse a oportunidade de conversar com a minha esposa e tivesse uma pergunta para fazer para minha esposa a meu respeito, o que é que você perguntaria para ela? Sabe o que ela disse? Eu perguntaria como é que o senhor é em casa. Claro! E não é só ela, a maioria das mulheres que encontram com a minha mulher. E é assim mesmo. Há um tempo atrás eu falei do homem suprir com o melhor que pode a sua esposa, dando para ela uma oferta mensal, que não estipulei valor, mas disse que ela deveria saber que ele faz o melhor por ela. Você sabe o que a mulher perguntou para a minha mulher? Ele dá mesmo negócio que falou lá para... Imagine você! Se eu não desse. Estava lascado. Lascado eu já estou com ela, mas estaria mais. Certo? Porque o que vale não é o que a gente fala, meu irmão. O que vale é o que nós vivemos. A grande dificuldade de se pregar o evangelho hoje não é o evangelho, não é Jesus, é o testemunho daqueles que dizem que andam com Jesus. Eu quero que você saia daqui para viver uma vida que deixa o diabo endemoniado. Que o diabo fala, fico doido. Pensa o diabo falando assim, o demônio entra em mim, quando eu olho para a vida dele. Seria um negócio extraordinário, sim ou não? Eu acho maior barato quando eu falo a palavra diabo. Tem uns irmãos que já... Pastor, não fala porque eu tenho medo, pastor. Tenho medo, ô Jesus, tem misericórdia. Oh meu Deus. Tem gente que apela para tudo quanto é ramo. Ô gente, numa vida, uma só. Esse dia eu estava com 18, vou fazer 52, estou acabadinho assim, porque morei perto da praia, maresia acabou comigo. Não é verdade? Pensa, eu vou dar mole? Eu vou falar a frase como estou morrendo de raiva? Eu morro de alegria, de raiva eu não morro. Porque se eu morrer de raiva, quem me fez raiva fica feliz. Se eu morro feliz, quem me fez raiva morre de raiva. Uma vida única, curta, rápida. Coloque em prática. Por quê? Porque está todo mundo olhando para nós. É assim. É isso que tem inspirado as pessoas. A maneira que nós venhamos a viver. Então saia daqui hoje, com vontade assim mesmo de viver o extraordinário. E provavelmente quando eu estou falando isso, você pode estar pensando assim... Está pensando que é assim. Eu venho num cultinho desse assim, 7h30, 9h30, saio, entrei aqui no fundo do poço, vou sair daqui na crista da onda. Não precisa nem ir para a crista da onda, mas se sair do poço eu já estou feliz. Aliás, quando você falar que está no fundo do poço, não denigra a imagem do poço, porque pensa num lugar maneiro, fundo de poço. Sim, eu tenho lá, eu gosto de entrar, fundo de poço, maneiro, fresquinho, água limpinha. O problema é que as pessoas estão no fundo da fossa, e estão chamando fossa de poço. Está vendo como é que eu estou quebrando o seu paradigma? Ah, pastor, você não conhece a minha história e nem estou afim. Só se for para você me contar a história de Vitória, porque eu já estou cansado disso, sabe? Ah, pastor, sofro tanto. Ó, é aquele ali, vai lá e fala com aquele ali, porque eu estou por aqui do sofredor. Ah, pastor, sou traumatizado.
Isso, é isso aí. Hospital de trauma ortopedia, ou do que você quiser lá. Vai lá no centro da cidade, lá perto da rodoviária, tem um lá especialista em trauma. Eu estou afim de conversar com gente que apanha, que tem que dar drible no Satanás. Pastor, quase morri 3 vezes essa semana. Peguei Covid 5 vezes durante esse semana. Pastor, eu tô na aventura. É isso aí, cara. Sai daqui para viver o incrível. Sabe por quê? Porque isso é possível. Que ninguém te engane. Para com essa vidinha medíocre. Pastor, estou bem. Sabe, estou satisfeito. Sai fora. Levanta essa cabeça sua, pega esse marido seu, é ruim, mas é seu. Esses filhos seus, bagunceiro, é que a mistura entre você e seu marido não deu certo. Deveria ter olhado antes de misturar esse sangue, eu não? Pastor, sua sogra nasceu depois que tu casou? A chefe do Butantan já estava lá, não é verdade? Então pare com essas lamúrias. Você pode ficar de pé agora assim e dar um sorriso para quem está do seu lado? Isso, sai daqui animado. Posso ouvir um amém? Isso, glória a Deus.